ligar aqui, estava desligado, né? Então, a mensagem está hoje em 1º livro dos Reis, capítulo de número 17. Como disse, devido domingo que vem já saber que não pregarei, eu não vou iniciar a divisão, a primeira parte do capítulo 2 de Efésios. Vamos fazer isso na semana que vem, na outra semana, né? Então, 1 Reis, capítulo de número 17, nós temos a história do profeta Elias a iniciar-se aqui neste capítulo. Eu já por algumas oportunidades, né, já há um bom tempo, mas já por mais de uma vez, já olhamos para a história bíblica, a qual registra, né, a vida desse profeta, aprendendo com o texto sagrado, e hoje farei nesta oportunidade. Quando nós olhamos o 1º livro dos Reis, capítulo 17, ao iniciar, como disse, a história do profeta Elias, então nós já temos o entendimento que nós estamos falando de um homem que era profeta. E no meio do povo de Israel existiu, né, neste momento da história, Elias como profeta, mas existiu também outros profetas que foram contemporâneos, e profetas que foram anteriores, e profetas que foram posteriores. De forma que era comum existir entre o povo de Israel profeta da parte de Deus. E o que era um profeta? O que fazia um profeta? O profeta era um homem escolhido por Deus, que iria de certa forma, de forma bem ampla, vamos dizer assim, representar Deus diante da nação. Então, por isso que nos livros proféticos nós vemos com bastante frequência, né, o relato bíblico quando diz o seguinte, né, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e aí o profeta vai pronunciar-se, e nesse momento ele está relatando ao povo a mensagem que Deus entregou para ele como mensageiro, como profeta, num sentido de entregar essa mensagem ao povo. Então o profeta é alguém que representa Deus para o povo. É alguém por meio de quem Deus transmite a sua mensagem, o seu recado, tá? E no conceito, no ministério, no ofício, no exercício do profeta, digamos assim, nós temos uma visão muito pequenininha quanto ao que fazia o profeta, por acharmos que o profeta era aquele que sempre profetizava. E de fato sim, ele profetizava. A dificuldade está em entendermos que profetizar é fazer menções, é trazer algo novo em relação ao futuro. Isso que nós entendemos, né? É profeta, então ele trazia revelações da parte de Deus. É verdade sim que o profeta trazia revelações da parte de Deus. Mas quando nós analisamos o profeta em seu ministério, em exercício ministerial, ele muito mais exortava o povo com a palavra que já havia sido revelada, do que propriamente fazendo novas revelações. Por que eu estou pontuando isso? Porque quando na nossa mente fala de profeta, fala de alguém que vai fazer previsões, né? Ou entregar mensagens não reveladas em relação ao futuro, algo desconhecido. Ele fazia isso quando Deus mandava fazer. Mas o ministério do profeta exercia muito mais em exortar, animar, repreender, se fosse o caso, né, o povo diante da palavra já revelada. O ponto é o seguinte: Elias é um profeta de Deus. Tá? Esse é o ponto a destacarmos aqui. E quando Elias surge no cenário, quando Elias surge na história como profeta, como homem de Deus, o contexto a qual o povo de Israel está inserido nesse momento, o povo de Israel está debaixo do reinado de um homem chamado Acabe. E o rei Acabe, até o presente momento, na dinastia de Israel, ele estava como o pior rei de Israel. Então nós temos alguém que representa Deus diante do povo,
E do mesmo jeito que esse representante de Deus está junto com o povo, existe no meio do povo de Israel a autoridade governamental, chamada, o rei. E esse rei, ele é o pior rei de Israel. Quer dar uma olhadinha nisso? Você está aí em 1 Reis 17, não é? Volta uma página da sua Bíblia. Capítulo 16. Eu vou ler o versículo 29 até o 33, só para você entender o contexto a qual Elias está inserido e como o povo de Israel está vivendo nesse momento debaixo do reinado, da autoridade desse homem aqui. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Por 22 anos, esse homem é o rei de Israel. Versículo 30 diz o seguinte: fez Acabe o que era mal perante o Senhor. Eu estou na atualizada, viu, Gabriel? Perdão. Fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. 32. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. E também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o Belemita, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou... era até o 33, aqui já entra em detalhes desnecessários para o momento. Entendeu um pouquinho quem é Acabe? Consegue ver a situação a qual o povo encontra-se espiritualmente? E aí eu pergunto, será que exercer um ministério profético diante de uma nação, diante de um rei, a maior autoridade política daquela nação, que não apenas trata Deus com descaso, ele trata Deus com deboche, ele é provocativo, ele insulta a santidade de Deus. Será que ser profeta de Deus nesse cenário é fácil ou é difícil? Muito difícil. Mas nós vamos ler agora capítulo 17 e vamos descobrir que a proposta da mensagem, que Elias tinha comunhão com Deus. De que forma nós podemos ver que Elias tinha comunhão com Deus? Vamos ler o texto? Capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Eu sei que nós já oramos na repartição com as crianças, mas vamos mais uma vez orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te suplicamos neste momento
que o Senhor presente, assim como se faz desde o início deste culto, possa abençoar a pregação da Tua palavra, para que seja de forma clara e que a verdade, que é a palavra do Senhor, possa voltar para Ti, tendo cumprido os Teus propósitos. Nos abençoe, nos instrua, oramos no nome de Jesus. Amém. Como nós podemos ver, de que forma nós podemos ver que Elias tinha comunhão com Deus, diante do texto que nós lemos? Em primeiro lugar, nós podemos ver que se destaca que a comunhão com Deus por parte de Elias, em primeiro lugar estava por andar Elias na presença de Deus, por estar Elias na presença de Deus. Então Elias, o tesbita, aqui nessa versão eu estou usando atualizada hoje, mas tesbita não é sobrenome, tesbita é porque está identificando de onde ele vem, ele vem de uma cidadezinha chamada Tisbé. Então Elias, morador da cidade de Tisbé, dos arredores maiores ali de Gileade, ele disse ao rei Acabe, o que ele diz para o rei Acabe? Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. E eu gosto de analisar e ver isso, que Elias ele se apresenta diante do rei Acabe, e ele não chega para o rei Acabe dizendo: rei Acabe, você precisa me ouvir, eu tenho um recado da parte de Deus para você, esse Deus que um dia eu estive em sua presença. Ele não diz que isso é passado. Ele também não diz para o rei Acabe: escuta-me, porque um dia eu estarei na presença desse Deus que existe. Também não é essa a base. Mas quando o profeta dirige-se ao rei Acabe, ele diz: eu tenho uma mensagem diante de você, eu trago uma mensagem para você, essa mensagem é do verdadeiro Deus de Israel, perante cuja face eu estou. É presente. E no meio de uma sociedade corrompida pela idolatria, Elias diz ao rei Acabe que ele deve ouvi-lo, porque ele tem andado na presença de Deus. Andar na presença de Deus te dá autoridade para falar. Lembra de Jesus? Muitos olhavam para Jesus e o ensino de Jesus e concluíam o quê? Ele é diferente dos fariseus, porque ele fala como quem tem autoridade. Enquanto os fariseus falavam, gritavam, Jesus não gritava, Jesus não berrava no microfone. Jesus falava de forma mansa, humilde, mas com autoridade. E nós vemos que Jesus caminhava em sintonia, em sincronia, harmonia perfeita com Deus. A ponto de Jesus falar, o próprio Deus estava falando. O poder do Espírito Santo na vida de Jesus o impelia a, em todos os momentos, falar com plena autoridade, com poder. E andar na presença de Deus nos credencializa para falar. Elias teve ousadia para chegar diante da maior autoridade no meio de Israel. E ele não chega com... Eu não consigo ver Elias, não sei se você consegue. Tem gente que consegue ver um bocado de coisa, né? Então eu sou alguém que eu vejo com dificuldade o que é óbvio. Eu tenho que me esforçar para ver o óbvio. Tem gente que já vê com facilidade. Eu estava falando da MBD, o livro que eu ganhei dia do pastor. Amo livros e sou dependente de livros porque eu preciso de auxílios. Eu preciso, para ver o óbvio, né, tá direcionado. Se me deixar sozinho, capaz de eu começar a ver outras coisas. Mas tem gente que vê, né, vê o que não existe. Mas você consegue ver um profeta
com aquela gentileza que o Roberto compartilhou, né, no tratamento lá no trabalho, naquele episódio, com a cortesia, oh meu rei, né? Cabia, né? Oh meu rei, eu queria contar algo, cara, mas veja um tempinho, eu sei que você está ocupado, tem muita coisa para fazer, daqui 15 dias, tudo bem, eu aguardo. Você consegue ver um camarada assim, que chega e é influenciado pelo ambiente, é aquela coisa moldável e trabalhável, no sentido de quando der ele entrega essa mensagem, ele está ali, já tem um ano que ele está ali, mas não deu ainda. Eu não consigo ver. Quando não é por acaso que o texto vai dizer que Elias é tesbita. Nos mapas não existe o pontinho para falar essa cidade de Tisbé, que era um vilarejozinho pequenininho, retirado vamos dizer assim, né? É do interior. E quando o autor ele registra que esse homem ele vem de Tisbé, nada na Bíblia faz menção alguma de Elias antes disso. Mas Elias não é um camarada com base na unha, não. Elias, tem um desenho, vários desenhos as crianças gostam, né? Lá em casa tem um desenho, e gosto de um dos desenhos, Shrek. E dos muitos episódios do Shrek, tem um príncipe, né? Que se passa pelo Shrek porque ele quer casar com a princesa. E aí acontece lá uma magia, lá um negócio, a princesa que, né, tá naquele momento em forma humana tal, e aquele príncipe lindo, bonito, de repente ela olha para o príncipe e diz: você passou batom? E ele está lá todo vaidoso, né? Diz: não é gloss, tá alguma coisa ali, é para dar brilho. Eu não vejo um profeta com unha feita, com base nas unhas, né? Eu vejo um homem que adentra pelos corredores do palácio, encontra o rei e diz: eu tenho uma mensagem para você. E a mensagem é o seguinte, camarada: Deus existe, eu tenho andado na presença de Deus. O rei tinha autoridade para mandar matá-lo. Quem é esse cara? O que está fazendo aqui? Mas ele não se acovarda. Ele, com ousadia e coragem, chega diante do rei, e a mensagem não é positiva, não. Por quê? Porque ele diz: eu estou na presença de Deus. Andar na presença de Deus te dá autoridade para falar. Como tem gente que quer isso aqui hoje, ó. Como tem gente que anseia, que, né, é um fogo infernal dentro de si, por ter o bastão na mão, por ter o pedestal, por ter a câmera diante, cuja vida é uma hipocrisia, cuja realidade é vergonhosa diante de um Deus cujos olhos são como chamas de fogo, que as orientações, ao invés de dar direção, leva o povo para longe da presença de Deus. Quer falar? Ande na presença de Deus. Quer ter autoridade? Esteja diante da presença de um Deus que é vivo e que pode e quer te usar. Essa é a verdade. Elias teve ousadia para falar. E o que é que Elias fala? Elias diz o seguinte para Acabe: não vai chover. Aí você e eu, que vive na terra da garoa, tá precisando mesmo ficar uns dias sem chuva, né? Sereno, botou a roupa para fora, hoje veio o sereno, molhou, pronto, tira. A gente não consegue dimensionar essa mensagem aqui. Mas aí os livros, o auxílio, nos proporciona isso. Por quê? Porque quando ele diz para o rei Acabe: não irá chover até que eu diga o contrário, foi isso que ele disse. Sabe o que está acontecendo aqui? Não a questão de Elias apenas não
coloca em risco a sustentabilidade de uma nação. Sem chuva o negócio fica difícil. Tem alguns irmãos aqui que vêm de um contexto do Nordeste. Algumas regiões do Nordeste, embora o solo seja muito produtivo, passa grande escassez. Por quê? Porque longos períodos do tempo fica sem chover. E sem chuva, meu amigo, tudo que é verde fica amarelo. Tudo que tem vida vai secando. Então, quando Elias chega e diz, não vai chover até que eu diga o contrário, ele está comprando uma briga muito grande. Porque está em jogo a sustentabilidade de uma nação e muito mais do que isso. Se é que o rei Acabe estava preocupado com isso, né? Fome zero, programa de Acabe, nunca. O rei Acabe, ele foi desafiado com isso, porque foi ele que ao casar com Jezabel, ele vai lá e casa com uma mulher que não era do povo de Israel, desobedecendo a palavra de Deus, e ele traz junto com Jezabel o quê? O Deus de Jezabel, Baal. Ele traz aqui, capital do norte, Samaria, capital de Israel. Ele edifica em Samaria um altar de adoração a Baal. Quem é Baal, segundo a crença e a mitologia? O Deus, principalmente, da chuva, do sol, dos trovões, raios, fertilidade, da agricultura. Baal era o manda-chuva, literalmente, pensando assim. E aí quando o profeta diz, não vai chover, percebe o tamanho da briga? Ele está desafiando o rei. Ele está desafiando os 450 profetas de Baal. A briga é grande. Só que o que eu gosto de ver é que esse profeta que está diante de Deus, também está diante do quê? Da palavra de Deus. Gente, não tem como você estar bem com Deus, perto de Deus e longe da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus apresenta o Deus da palavra. Não tem como, não tem como. Lembra do domingo passado? Eu falei, não tem como crente estar bem com Cristo e não estar bem com a igreja. Porque Jesus é a centralidade da igreja. Não tem como alguém estar perto de Deus, na presença de Deus, e estar longe da palavra de Deus. Não tem. Então, quando o profeta Elias chega para o rei Acabe e diz, não vai chover, ele também não está motivado de ira, de raiva, de indignação com o rei, que ao invés de ser um exemplo de liderança para servir a Deus, está desviando a nação do povo de Israel da presença de Deus. Não é uma birra, uma indignação, embora talvez possa existir e ser justa essa indignação. Quando o profeta chega e diz não vai chover, ele está baseado no quê? Na palavra de Deus. Aí você que é esperto diz o seguinte, né? Eu não vi no começo aqui ele chegar para o rei Acabe e dizer o seguinte, né? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ele não disse isso, né? É verdade. Mas sabe o que a palavra de Deus já dizia muito tempo antes? Deuteronômio, projeta para nós, que eu já aproveito a projeção. Deuteronômio 28, versículo 15 vai dizer o seguinte para nós, é o acordo que Deus fez com o povo de Israel, a aliança que Deus faz, e essa aliança está baseada no seguinte, vivam dessa forma, façam isso, cumpram isso, e eu vou cumprir isso, isso e aquilo. Desviem-se dessas verdades, do acordo que fazemos hoje, desobedeçam isso, que eu vou trazer castigos, punições, juízos. Dentre as coisas, olha só, vamos lá, versículo 15 apenas. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E ele vai começar a falar o que seriam essas maldições. Quando chega no versículo 23 e 24, pulando para a gente ganhar tempo, vai dizer o seguinte, do que é maldição pela desobediência. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de
ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor Deus te dará pó, e cinzas dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. Como que está a nação de Israel? Em obediência à palavra do Senhor, perto ou longe? Longe. Elias só vai lá testar a verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus traz o próprio Deus, que é a verdade encarnada. Então, irmãos, a verdade é o seguinte, que Deus sempre paga as contas que Ele faz. Se Deus diz que vai acontecer isso, Ele sustenta. Se Deus diz, faça dessa forma, porque fazendo dessa maneira o resultado é esse, faça, porque será. Mas se a palavra de Deus diz também, não faça isso, não viva dessa forma, os juízos e as punições também serão uma verdade, porque o mesmo Deus que diz, escrito está o teu nome no livro da vida, diz para o que desobedece, para o inferno uma eternidade você vai passar. É o mesmo Deus, é a mesma justiça, é a mesma verdade. Diante das situações difíceis da vida, que tanto eu quanto você nós somos colocados, nós precisamos agir corretamente. Elias está numa situação difícil, e Elias age baseado na palavra de Deus. E o que determinou diante do texto essa atitude do profeta Elias? Que é o primeiro ponto. Elias estava na presença de Deus. Elias tinha comunhão com Deus. Então, ter comunhão com Deus vai fazer você honrá-lo diante das situações difíceis da vida. Tá? Em segundo lugar, nós podemos observar que esse texto apresenta para nós que Elias tinha comunhão com Deus porque Elias, ele dependia de Deus. E o texto vai mostrar exatamente o que é essa dependência. O versículo 1, Elias chega, apresenta a mensagem diante do profeta. Versículo 2, o Senhor fala com ele. E o versículo 3, o Senhor fala para ele fazer o quê? Retira-te daqui. Já vai, Elias, não vai ficar para o café? Não tem cafezinho. Entregou a mensagem? A palavra do Senhor diz, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente, o ribeiro, o riacho, o riozinho, o igarapé, tá? A torrente de Querite, fronteira ao Jordão, próxima do rio Jordão. E aí o versículo 4 vai dizer que Elias iria beber dessa água e que Elias iria comer do que corvos iriam trazer para ele. E o que eles trariam? Pão e carne. Elias tinha comunhão com Deus, porque andava na presença de Deus e porque obedecia a Deus, porque dependia de Deus. Isso é sinônimo de obediência. Talvez, se você esteve recentemente quando preguei em Levítico, ou por leituras, ou por outras oportunidades, vai perceber que dentre os animais, aves, insetos, que Deus classificou para o povo de Israel não ter contato, ou poder ter contato, ou comer certas coisas, ou não comer certas coisas, os corvos, eles se classificam entre aqueles que Deus disse, não toque. Não tenha contato, não coma. E Deus nesse momento está dizendo, você precisa me obedecer. Você vai depender de mim? E Deus diz, os corvos vão levar comida. E talvez se Elias fosse como Pedro, eu não sei, o texto não apresenta. Pedro, quando teve aquela visão,
Deus queria revelar algo. E ele vê um lençol descer do céu com animais impuros, que Deus lá atrás disse para o judeu: não coma. E naquele momento Deus diz para Pedro: mata e come. Pedro: jamais, Senhor. Nunca veio à minha boca coisa impura. O que é impuro? O que Deus chamou de impuro. Então nós temos ali um israelita, Pedro, sendo israelita. E sendo israelita baseado na revelação de Deus. E da mesma forma aqui nós vemos um israelita, Elias, que Deus está dizendo: vai se esconder lá numa caverna, e eu vou mandar corvos para te sustentar. Que Elias reclamou com Deus? Não, porque o texto nos diz. Se ele pensou isso, não sei. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é o seguinte: se Deus está mandando, tudo se cumpre, tudo se obedece. E mais do que ser a questão do corvo, um animal, uma ave imunda, que eu só ilustrei dessa forma, existe o aspecto do seguinte: corvo e carne é um negócio que Deus está usando um animal, né, uma ave que gosta de carne, uma ave imunda, para levar carne para o profeta. Sabe por quê? Porque ele é Deus. E quando ele diz haja luz, ou quando ele disse haja luz, simplesmente a luz existiu. Quando ele diz, né, faça-se isso, existe. Quando ele diz arreda-te, Satanás, Satanás parte em retirada. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Tudo está a postos para ouvir a voz de Deus, e dita a voz do Senhor, o acontecimento é fato, porque o que Deus fala acontece. Nós precisamos aquietar às vezes o nosso coração e descansar em um Deus que, quando Ele diz, Ele vai fazer. Não importam quais as circunstâncias, Deus irá pagar as suas contas. As promessas que Deus fez, as verdades da palavra do Senhor, precisam ser um travesseiro aconchegante para reclinarmos a cabeça. Porque as verdades e as promessas da palavra de Deus são verdadeiras. É fato. É incontestável. Nós não precisamos temer o que Deus diz. O verso 5 e 6 nós vemos o quê? Nós vemos a atitude de Elias. O que ele apresenta para nós? Ele foi, e ele obedeceu a palavra do Senhor, e ele habitou naquele lugar, fronteira ao Jordão, torrente de Querite. E o que aconteceu? Os corvos, versículo 6, traziam pão pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Eu disse que eu gosto de, eu imagino, eu vejo, óbvio, e aqui é uma coisa, brilha, o cenário de um homem, né, em uma mata, em um lugar onde corre um riozinho, e os corvos ali, trazendo pela manhã e à tarde pão e carne. Só que o que acontece? A história continua, a história segue e o tempo passa, né? Então deixa eu avançando também. O que nós vemos nesse momento de dependência de Deus é que a progressão das circunstâncias também é uma realidade. O que ele havia profetizado lá atrás para Acabe? Que não existiria o quê?
chuva. Sem chuva, pequenos riachozinhos, o que acontece? Seca. O dia foi passando, os dias foram passando, a Bíblia não diz quanto tempo levou, mas não foi uma semana não, viu? Foi 2 dias. Já chegou, já vai? Não. Elias levanta e Elias vê árvore, folha seca e a água minguar. Elias dorme, Elias levanta, Elias vê árvore, passarinho, folha seca e a água diminuir. Até o momento que a Bíblia diz, versículo 7, mas passados dias, a torrente secou. Secou porque não chovia sobre a terra. Irmãos, o que nós vemos nesse momento? Nós vemos o seguinte: ser fiel a Deus, estar na presença de Deus, depender de Deus, não é, qual que é a palavra, não é check-in de hotel 5 estrelas não, viu? Tem gente que pensa isso hoje, né? Você é fiel para com Deus, você está firme, você está ali, mas você não aceita dificuldade na sua vida. Por quê? Porque eu estou fiel a Deus. O que o texto apresenta para nós? Que um profeta fiel a Deus, que está na presença de Deus, que é submisso à voz de Deus, que é obediente à voz de Deus, está passando o quê? Uma baita de uma dificuldade. Por quê? Porque ele é fiel a Deus. E porque a palavra é fiel. Não havia chuva. Então aqui né, é como se fosse um deslocamento de neve naquelas montanhas, às vezes, que a gente vê, né? Se fosse passar dessa peneira, crente tem dificuldade, já leva um monte de crente embora. Que acha que Jesus fundamenta isso dizendo que no mundo tereis aflições. Irmãos, tem gente que não aceita a pobreza. Tem gente que não aceita a dificuldade. Vamos dar um passeio pela Bíblia, o nosso tempo não dá, mas mentalmente, pega os profetas. Como viveram? Como morreram? Cerrados ao meio, Jeremias jogado num poço. Pega o próprio Jesus Cristo. Como Jesus viveu? Como Jesus chegou a esse mundo? Como Jesus partiu desse mundo? Os primeiros cristãos, os apóstolos, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago decapitado, Paulo cepado a cabeça no toco. Aí chega a nossa vez, né? Não aceita não. Ah, tá muito frio. Amanheci com um pelo encravado aqui, não vou não. Percebe o cristianismo pífio que a gente tem vivido? E aí, crentes com corações gananciosos, avarentos, correndo atrás de coisas desse mundo, não aceita a dificuldade. O que a gente vê o profeta aqui, irmãos? Passando dificuldade, porque anda na presença de Deus, porque confia em Deus. Tá? Mas para destacar, encerrando aqui, o nosso tempo já vai pedir isso, uma coisa que eu queria sintetizar finalizando é o seguinte: chama atenção o fato do profeta estar nessa situação, o fato do profeta ver, né, vamos dizer assim, o minguar da água progressivamente, cada dia menos, cada dia menos, cada dia menos. E quando passei por esse texto eu mencionei que hoje também esse contexto urbano para nós é o seguinte: acabou a água da caixa, acabou a água da torneira, não é? Sabesp fechou lá não sei na onde, fechou aqui, acabou aqui na sua casa. Porque está tudo, né, de uma forma muito interligada e sem problema nenhum. Um riozinho no meio de uma mata não é assim. Parou de escorrer, significa que secou totalmente? Não, às vezes tem lugar, umas poças de água, lugares. Então eu até consigo ver um profeta que diante vê o negócio minguando, de repente ele tem que andar para cima ou para baixo,
para beber uma água que já não tem mais qualidade, tá? Que pH é essa água aí, Senhor? Ó, hoje está assim, né? A gente olha o pH da água. Quando o texto diz secou, para mim, secou, não tem mais água. E quando seca, o que aparece? A voz do Senhor dando direção para Elias. Vamos colocar o crente do século 21 na caverna. Terceiro dia. Senhor, será que precisa ficar aqui mesmo? Eu não gosto de brincadeiras, né? Mas ilustrações às vezes são engraçadas, né? E não há problema. O crente do século 21 não tem internet aqui não. A gente está tão dependente. O Wi-Fi está desligado. Não quer ficar mais. Não consegue aguardar. A tendência do ser humano nessa situação ajudar Deus é grande, né? Deus não precisa da sua ajuda não, tá? Deus não precisa da minha ajuda. Deus continua sendo Deus, a sua vontade será cumprida. Mesmo se todos os crentes, né? Vamos fazer algo, nós não vamos mais evangelizar. Nós não vamos mais cumprir as ordenanças que Deus nos deu. O plano de Deus continua perfeito, porque Ele é Deus. E Ele não precisa da sua ajuda. Principalmente numa situação assim. Talvez a gente ia começar a dar ideia para Deus. Senhor, será que não está na hora de procurar um lugar melhor? Senhor, eu já andei mais ou menos uns 5 quilômetros para cima aqui, tem uma fonte boa. Senhor, o Jordão está próximo, fronteira ao Jordão. Eu não vejo um profeta angustiado, ansioso, depressivo, sem esperança, porque ele está numa situação sem saída. Por não ouvir mais a voz de Deus por vários dias. Mas eu vejo um homem tranquilo, na presença de Deus. Não significa que não pensava. Mas eu vejo um homem que ele está ali talvez desejando até mesmo sair dali. Mas ele só sai quando a palavra do Senhor veio a ele. Olha o versículo 8. Então lhe veio, o versículo 7 diz que secou o riacho. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, e que pertence a Sidom, ou seja, não é de Israel, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. A mensagem vai acabar aqui hoje. É interessante como que Deus repete, onde ordenei, assim como ordenou os corvos, e onde mais uma vez Deus vai usar o improvável para mostrar que Ele é Deus, através de uma mulher viúva. Não nas terras de Israel, mas em outros lugares. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Só que Deus não precisa da sua ajuda. Eu não vejo um profeta desesperado, ansioso, preocupado excessivamente e que começa a dar ideias para Deus. Mas eu vejo um profeta que até o momento em que o ribeiro seca, ele está ali aguardando a voz de Deus. E quando Deus fala, ele se levanta e ele vai a Sarepta. Então eu não vou cometer o erro de dizer para você o seguinte, embora eu não sei as circunstâncias, vamos desenhar o cenário desse ribeiro na sua vida. O que seria o ribeiro? As situações que a gente vive. Embora eu não sei se está correndo água, se está fluindo, se está dando certo, ou se já está numa situação difícil. O erro seria, cara, começou a perceber que está acabando a água, vai embora. Não deu certo isso? Troca. Não é assim, cara? Não é a filosofia?
para tudo hoje? Que mulher chata. Muda, troca de mulher. Não aguenta esse traste. Troca de traste. Né? Não gosto dessa igreja. Troca de igreja. Ah, esse emprego não é de Deus. Troca de emprego. Não é assim? Então eu não sei qual é o ribeiro de Deus na sua vida. E eu não estou aqui para falar, sai nesse momento. Não sou doido. Mas eu estou aqui para dizer o seguinte: não faça nada que Deus não te mandou fazer. As contas que Deus faz, Ele paga. O fogo que nós acendemos, nós nos queimamos. Nós precisamos, assim como o Salmo vai dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado. Então, às vezes, irmãos, nós precisamos olhar para uma história como essa e ver um exemplo de um homem que, mesmo em situação difícil, diante do rei, vivendo numa caverna, comendo pão e carne com corvo, trazia, bebendo água do chão que seca, ele não ajuda Deus. Ele deixa Deus ser Deus. Então, aquieta o coração. Ao invés de se afligir pelo ribeiro secando, se realize e se alegre em um Deus que mandou ficar lá. Porque na hora que Ele quiser, Ele vai dizer, pode sair. E vai para tal lugar, porque eu também já ordenei. Aí a grande pergunta da mensagem: Senhor, como diferenciar se essa voz que eu ouço é voz de Deus ou são os rumores da minha alma? Recentemente eu tive reuniões com alguns homens falando sobre situação difícil de alguém que tem caminhado cegamente em direções totalmente contrárias a Deus, mas convicto que é Deus quem está falando, com toda a certeza do mundo. E nós não temos, irmãos, essa dificuldade? Rapaz, eu senti que era. Comprei, o negócio ferrou tudo depois que peguei na minha mão. Rapaz, tudo dando certo, era aquilo. Eu não tive dúvida aí. Nós temos isso dentro de nós. Mas isso não é voz de Deus. É a nossa voz, é a voz do nosso coração. São os rumores da nossa alma, são os nossos sentimentos. E o que a Bíblia vai dizer sobre isso? Eles te enganam. O que nós sentimos não é base para o que nós devemos fazer, irmãos. Nenhum crente errado que precisa pedir perdão, ele sente vontade de pedir perdão. Eu não sinto. Mas tem que pedir. Tem que reconhecer. Tem que se arrepender. Porque fazer a vontade de Deus não é sentimento. Então, como diferenciar se o que eu ouço aos meus ouvidos, em um timbre grave e nítido, se é voz de Deus ou voz do seu coração? Difícil essa pergunta, né? Deixa eu fazer outra pergunta respondendo essa. Como que está a sua comunhão com Deus? Sabe por que Elias não teve dúvida quando Deus falou com ele? Porque o começo diz: Deus existe, eu estou em sua presença. Ele profetiza o que a palavra de Deus já trazia como verdade. Esse homem está em comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, você vai ouvir voz de Deus para você pular, pula, 1000 metros de precipício. Mas Deus falou. Não, é o seu coração que perdeu o desejo de viver. Não é Deus. Mas você escuta. Como está a sua comunhão com Deus? Se não está bem, corra para Deus. Como igreja, nós estamos aqui para te ajudar. Efésios capítulo 2, na próxima oportunidade. Catecismo durante a semana.
Tá? A revista de Efésios, quarta e sábado. Tenha comunhão com Deus. E Deus vai te direcionar. E Deus vai falar na palavra dele. E você vai ouvir. E ainda que obedecendo a situação se aperte, você vai botar a cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, essa conta quem fez é o Senhor. E eu sei que o Senhor vai pagar. Eu sei que o Senhor vai sustentar. Eu sei que o Senhor vai cumprir, porque o Senhor disse e fará. Como está a sua comunhão com Deus? Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos e te glorificamos, ó Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, pelos propósitos perfeitos do Senhor, em cumprir a tua vontade nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nos auxilia, ó Deus, enxergando o nosso próprio coração egoísta, hipócrita, mentiroso, e nos livra, ó Deus, de nós mesmos, nos livra dos nossos sentimentos que não são verdadeiros e não é reflexo da verdade, mas conduz os nossos sentimentos, que são bons porque o Senhor nos deu, mas para estarem baseados no que diz a tua palavra, não no que nós sentimos ou achamos. Conduz a tua igreja, Senhor, edifique a tua igreja, limpe e purifique a tua igreja, e faça prosperar essa obra para a glória do teu santo nome. Nos dê uma boa semana, uma semana protegida, uma semana de paz, e uma semana cheia da tua graça que nos capacita a viver para o Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Nós estamos encerrados com o toque do piano, uma oração silenciosa, e tenham todos uma excelente semana.